Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário. João, capítulo de número 6, verso 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida, e aquele que comer desse pão nunca mais terá fome, e quem beber desta água nunca mais terá sede. E para hoje nós temos o tema Mais que Vencedores em Cristo Jesus. Para isto, quero fazer uso do texto de Paulo, da carta escrita a Roma ou aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 31. A epígrafe do texto é Cântico de Vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tema hoje, mais do que vencedores em Cristo Jesus, é um tema qual Deus fala através de Paulo para a carta aos Romanos, no capítulo de número 8, sobre a maior riqueza que um homem ganhou, o maior presente que um homem ganhou, ou a maior dádiva que um homem ganhou, que foi Cristo Jesus para perdoar os nossos pecados. Esse Paulo escreveu dizendo que todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o pecado entra no coração de Adão, de Eva, ou no coração da humanidade, através da desobediência, então automaticamente todos os homens estavam condenados ao inferno por conta do pecado. Haja vista que Deus não ama, não tem comunhão com quem vive em pecado, ou com quem ama ou vive na prática do pecado de forma deliberada, ou seja, sem um arrependimento, sem uma conversão e sem buscar a Deus, sem se arrepender dos seus atos. O pecado, então, traria a maldição sobre todos os homens e faria com que todos os homens estivessem com a perdição eterna. Era necessário um sacrifício, necessário um preço a ser pago, tanto que Deus deixou a palavra ou a promessa proferida à serpente, dizendo que ela pisaria no calcanhar, mas nasceria um do ventre de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Este veio, o profeta Miqueias escreveu dizendo: E tu, Belém de Judéia, não digas que eras a menor entre as tribos de Judá, entre as tribos de Jerusalém, porque de ti nascerá o Salvador de toda a humanidade. Ele veio para cumprir o projeto de Deus. Nós vimos a glória dele. João escreveu no capítulo de número 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou do nosso meio, e nós vimos a glória do unigênito Pai. Este mesmo Paulo, também ao Filipenses, escreveu que mesmo ele sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, como o homem se humilhou até a morte de cruz. Aí Paulo escreve aos Romanos dizendo: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32. Aquele que nem mesmo
a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se Deus deu o único Filho que tinha por nós, como ele não nos dará também a paz, alegria, felicidade, casamento abençoado, família abençoada, ministério próspero, fecundo, qualquer área da vida que seja uma necessidade financeira, saúde, emocional, sentimental, familiar. Paulo está dizendo, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, Deus não poupou o Filho dele por amor de nós. Ai de nós se não fosse o amor de Cristo, ai de nós se não fosse o amor de Deus. Aí Paulo diz assim, antes o entregou por todos nós. Jesus não morreu na cruz do Calvário porque ele não tinha força ou porque ele simplesmente quis passar por aqui. Não, ele morreu porque ele foi entregue pela minha vida e pela sua vida. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele, com Cristo, todas as coisas? Ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem um perdão dos pecados. Quem tem Jesus tem uma vida abundante aqui. Quem tem Jesus tem salvação da sua alma. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Paulo diz mais ainda. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o que Paulo está dizendo, que Cristo, quem vai ter condição de nos condenar, já visto que Cristo morreu por nós e também ressuscitou dentre os mortos para perdoar nosso pecado, para estar conosco, e ele está agora à direita de Deus nesse momento, intercedendo pela minha vida e pela sua vida. Então, quem vai lhe condenar se Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus para interceder por mim e por você? Olha o melhor verso 35. Quem também vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Quem é que vai te separar do amor de Cristo? Aí Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma dessas aflições, nenhuma dessas angústias, nenhuma dessas ameaças, nenhuma dessas perseguições, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, que significa a morte, nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque o amor dele foi manifestado através da cruz do Calvário por nós, e quem é de fato um filho de Deus, um cristão, até se precisar morrer por amor de Cristo, ele morre dando glória a Deus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Agora está o tema de hoje. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não sei qual é a sua aflição, tão quanto você não sabe a minha. Não sei qual é a sua dor, sua angústia, não sei qual é o seu problema. Mas de uma coisa eu sei, se você entregou, entrega ou vai entregar a sua vida a Cristo Jesus, você é muito mais do que vencedor. Você não é só apenas vencedor. Você não só venceu as coisas aqui nessa terra. Aí você é mais do que vencedor. Por que eu sou mais do que vencedor, Clayton? Porque você venceu o pecado através do sacrifício de Cristo Jesus. Você venceu o diabo, que não tem mais domínio sobre a sua vida, através do sacrifício de Cristo Jesus. Você venceu os demônios, que Paulo diz que Cristo, quando ressuscitou, os expôs publicamente, despojando toda a autoridade que eles tinham. Você venceu este mundo, que Jesus disse, esse mundo jaz no maligno, e você tenha bom ânimo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. E você venceu a morte também, porque Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, diz que do mesmo jeito que desse corpo aqui corruptível se tornará em um corpo incorruptível, e nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olho, estaremos perante ele, perante a última trombeta quando tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptível. E ele diz mais ainda, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo
que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então dir-se-á: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vitória perante a morte ou qualquer circunstância. Portanto, sede sempre firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Encerro dizendo o que o verso de número 38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada lhe separa deste amor. Nada lhe afasta desse amor. Nada lhe arranca desse amor. Nada lhe tira desse amor. Que amor é esse, Clayton? É o amor de Cristo Jesus que foi manifestado a mim e a você na cruz do Calvário. E eu tenho uma boa notícia. Ele ressuscitou, está vivo e vivo para todo sempre. Por isso, somos mais que vencedores. E muito em breve, vai sair uma notícia e um povo que desapareceu. Quem é? São os crentes que Jesus veio buscar para morar com ele no céu. Entregue sua vida a Jesus, creia em Jesus, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pão diário de hoje. Deus abençoe.